Eu sou a Fernanda Basso, arquiteta do estúdio. Sou uma entusiasta do Feng Shui também. Me formei pela URGS e pela Universidade de Granada. E na sequência eu fiz uma especialização em Feng Shui em Lima. E durante o período mais recluso da pandemia, eu quis estudar astrologia chinesa, arquitetura japonesa, porque eu me encanto, né, pela filosofia oriental. A arquitetura sempre esteve presente na minha vida, de diversas formas. Além da minha irmã, primos serem arquitetos, meus pais, apesar de não serem da área, eles são super artistas. E eles que construíram a casa que vivem até hoje, com ideias de lugares que conheceram, que viajaram. E certamente eu tenho muito da influência dessa imagem, dessa lembrança da primeira casa, da infância, né? E esse meu gosto por materiais brutos, pelos elementos in natura, como eu gosto de dizer, certamente vem dessa memória de infância. Mas eu acredito que foi muito quando eu morei no sul da Espanha, que eu tive contato com a arquitetura islâmica, que realmente eu me apaixonei pela arquitetura, de novo, de uma forma diferente, porque lá na região tem muito da influência dos moros, e na cultura e na arquitetura, e a arquitetura islâmica tem uma riqueza de detalhes, e foi quando eu percebi que ela podia ser um meio de comunicação entre o lugar e o homem, de fato. Então, a arquitetura se tornando uma poesia, se tornando realmente esse diálogo, né, entre o meio e a pessoa. A arquitetura é música concreta, petrificada. Então, para mim, isso foi um grande marco e é o que eu busco trazer até hoje, né, nos projetos. Essas influências, essas sutilezas, os reflexos da água, a ventilação natural, a vista, né? Então, que são coisas muito simples e acho que cada vez o simples se torna mais importante. E, além disso, né, eu tenho uma herança, um DNA de um avô que era marceneiro. Eu acabei não conhecendo ele, mas certamente herdei o gosto por mobiliário. E então eu gosto muito também de desenhar peças, desenhar móveis, fazer desenhos exclusivos para cada cliente. Claro que cada projeto é único, mas eu gosto de tornar especial realmente para cada pessoa que a gente projeta. Bom, a casa de arquiteto acredito que seja um pouquinho diferente na configuração, na mutação que ela tem, mas acho que toda casa, a identidade de uma casa de fato é o estilo de vida, né? Eu acredito muito nisso e é isso que eu levo para os clientes e levo como uma identidade também muito forte do estúdio. Eu digo que aqui em casa é um laboratório, até por ter sido um dos primeiros projetos de fato do estúdio, lá em 2017 e 2018, eu experimentei tudo que foi possível, né? Tem tanto nos mobiliários de ferro, os mobiliários de concreto, as pinturas exóticas, as questões de iluminação aparente, né? Com dutos de cobre. Isso tudo foi experimentado aqui e replicado em alguns projetos, com bastante sucesso. A única questão que eu gosto muito, mas a gente acabou não replicando, é a tinta à base de terra. Mas são sempre resultados bem bacanas e o principal acho que é a memória que isso traz. Eu gosto muito de ficar na poltrona, fazer minha leitura, ficar com a minha cachorrinha, com a Guapa. E ela fica do lado da estante. E na estante tem toda a nossa história, basicamente, né? Tem peças de viagem, tem coisas que a gente trouxe de momentos especiais, as fotos do casamento, tem as espadas de Toledo que eu trouxe da Espanha. Então, eu me pego olhando, né, para a estante quando eu estou sentada nesse local. Me pego olhando para a estante, então isso traz memórias, traz lembranças e é uma forma muito gostosa de desenvolver o ambiente, de pensar como que o usuário vai usufruir de cada espaço e que sensação isso pode trazer para ele. A Saracura, essa mesinha aqui que eu fiz, ela veio também com uma necessidade de uma cura do Feng Shui com elemento metal, então ela é toda feita de vergalhão de aço com a pintura dourada e o tampo é de ágata, então ela é uma peça super energizada e eu sinto que ela mudou totalmente o astral do ambiente e ela compõe perfeitamente com o ambiente.
Então, e ela tem esse nome, né? Essas perninhas assim de saracura, porque aqui na frente da minha casa tem um banhado que as saracuras começam a cantar das 6 da manhã, 7 da manhã e seguem. Então é uma lembrança muito bonita e ela acabou virando uma peça de design. Eu acho que a casa brasileira tem que ter vida, né? A exuberância do Brasil, a natureza, né? As cores, a diversidade, acho que se reflete muito, né? Na casa brasileira. E de norte a sul a gente tem culturas super diferentes, paisagens super diferentes. Não adianta, a arquitetura tem que ter essa miscigenação, essa mistura de tudo que a gente tem dentro desse país.